Meus irmãos e minhas irmãs, essa rádio está meio confusa hoje de manhã. Então nós estamos... Tá difícil de achar as músicas aqui. Saúdo a vocês todos com os versículos bíblicos das senhas para o dia de hoje. 2 Crônicas 14:11 está escrito: ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos. 2 Timóteo 4:18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Bom dia. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outras denominações religiosas aqui do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a todos vocês que ouvem esse programa. Um programa que quer levar até a casa de vocês uma mensagem de amor, de paz, de esperança e ser uma voz profética aqui no Vale do Rio do Peixe. Meus irmãos e minhas irmãs, vivemos em tempos de advento em que todo mundo deseja a paz para todo mundo. O apóstolo Paulo nos escreveu dizendo: vivam bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo. Sabe, o desejo de paz é um anseio milenar, buscado por todos os povos, todas as nações, todas as pessoas, grupos de pessoas. Mas, sabe, quando eu assisto às notícias todo dia, a gente nota que no mundo inteiro esse anseio por paz continua distante da concretização. Por mais que a gente deseje paz para nossos irmãos e irmãs, a gente vê que o mundo está complicado. O motivo alegado que obstruem a paz são os mais diversos no mundo inteiro. Tem motivo religioso, religiões que não se entendem, motivos políticos, motivos econômicos, motivos étnicos, culturais, sociais e por aí afora. Mas, pensando bem, a causa principal da falta de paz, bem como da esperança em encontrar essa paz, está na exortação de João Batista, quando andava pelo deserto e dizia: arrependam-se de seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. As mensagens de Advento que a gente tem ouvido desde domingo falam da proximidade do reino de Deus no descendente do rei Davi, o príncipe da paz, o Deus conosco, do jeito como anuncia o profeta Isaías. Então, nada mais oportuno nesses tempos tão carentes de paz do que o anúncio da chegada do Filho de Deus para fortalecimento da esperança para uma vida harmoniosa. Também entre pessoas que expressam sua fé e seu modo de vida de formas diferentes. Sabe, é muito triste. É muito triste constatar que ainda há guerras grandes e sangrentas feitas em nome de Deus. Embora muitas vezes seja louvado de maneira diferente por grupos rivais. É difícil. É difícil encontrar a reconciliação para restaurar a paz, a vida livre. É difícil, mas não é impossível. Graças a Deus existem exemplos positivos de paz reconquistada em meio à diversidade de credos religiosos, de etnias, de culturas. Exemplos de pessoas que, a partir da sua fé, foram motivadas a carregar a paz. Nelson Mandela, na África do Sul, pode ser lembrado como um grande símbolo de resistência
e como idealizador de uma democracia e sociedade livres em que todas as pessoas podem viver juntas em harmonia e com oportunidades iguais. Nesses tempos de Advento, as igrejas trazem suas mensagens, apontam para a possibilidade e necessidade das pessoas viverem em harmonia. O apóstolo Paulo, ele chamou os cristãos para se empenharem nesta causa. Porque paz, harmonia, justiça, é uma causa que não é muito fácil de concretizar. Porque nós temos nossas diferenças. Alguns são apegados a ritos tradicionais, a tradições. Outros querem algo mais inovador. Alguns são apegados no sempre foi assim. Outros querem o novo. Sabe, a revelação de Jesus Cristo como cumprimento de velhas profecias e a fé cristã como autêntico ensino é algo que a igreja trouxe desde o começo. Cristãos não judeus, cristãos gentios, era que o apóstolo Paulo lidava e havia um conflito entre eles. Mas os cristãos viviam em Cristo antes de tudo, a se libertar de velhas tradições, de velhas manias, de velhos conceitos. Os cristãos desde o começo afirmavam que a confiança em Jesus possibilita uma fé que não está amarrada a ritos tradicionais, a maneiras convencionais e conservadoras, como as regras e normas do Antigo Testamento de purificação de alimentos. O apóstolo Paulo, o maior pregador da igreja, anuncia que o centro da convivência harmoniosa está colocada num só: Cristo. É pela fé e confiança em Jesus Cristo que as diferenças entre as pessoas, entre os grupos, entre os jeitos de ser e de viver podem ser superadas. E que a vida harmoniosa, livre, pode ser encontrada em qualquer lugar. Os conflitos? Bom, conflitos não acontecem apenas em alto nível entre povos e nações, como o Estado Islâmico e a Europa. Mas conflitos também acontecem em nível local. Entre cristãos que praticam a mesma fé, embora de um jeito diferente. Luteranos e luteranos. Luteranos e católicos. Católicos e pentecostais. Gente, quantas não são as comunidades que vivem nesta situação? Mesmo dentro das comunidades, grupos com prática diferente de fé têm dificuldade de conviver harmoniosamente. Um grupo, por exemplo, formado por pessoas jovens, costuma chamar o culto de louvor aos seus encontros, assim eles chamam. Preferem um instrumento de percussão com volume elevado, muitas músicas, cantos novos, ritmos fortes e alegres. Outro grupo é formado por pessoas que aprenderam a viver sua fé com cultos solenes, com liturgia elaborada, cantos tradicionais, com órgão, harmônio, a prédica elaborada a partir de textos bíblicos previstos para domingo, e por aí afora. E aí se estabelece o conflito. Vocês já pararam para pensar o que o apóstolo Paulo diria às nossas comunidades hoje? Eu acho que ele escreveria uma carta para nós, como ele escreveu para os coríntios, para lembrar que o centro da fé é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo iria insistir com aqueles que se sentem chamados a viver esta fé, para que saibam conviver como irmãos e irmãs, aceitando-se mutuamente para o louvor a Deus em conjunto,
cientes de que através de Cristo, Deus aceita a mim, a ti que está me ouvindo, Deus aceita cada pessoa, antes mesmo dela ter se decidido pelo seu jeito de expressar a sua fé. Sabe, nós vivemos em tempos que a igreja tem uma diversidade tremenda. E essa diversidade, seja na forma do culto, seja na forma do louvor a Deus, seja na forma de expressões de fé, ela pode se transformar em bênção para uma comunidade, para uma igreja inteira, em motivo de profunda gratidão. Todos os dons, quando colocados a serviço da comunidade, usados em favor da harmonia e do entendimento, servem para edificar a comunidade, desde que mantido o centro da fé cristã. Aí, os dons vão agir como valiosos instrumentos para promover a paz, para fortalecer a esperança. Isso não somente dentro da comunidade, mas também no meio em que os membros se encontram inseridos, no trabalho, na escola, na faculdade. É preciso ficar atento, meus irmãos e minhas irmãs. É preciso ficar atento para que em nossas comunidades, para que em nossa sociedade, para que em nosso mundo, a disputa entre grupos, entre municípios, entre países, não acabe na tentativa de impor aos outros o seu jeito de ser. E nas comunidades, não acabe em tentativa de impor aos outros a sua própria expressão de fé. Sabe, não é a concorrência que deve ser o centro. Nós vivemos hoje nas nossas igrejas onde que a concorrência entre as denominações acaba sendo o centro. As Escrituras mostram para a gente qual é o caminho a ser seguido. O apóstolo Paulo nos lembra. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos a esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Romanos 15, 4. Sabe, nada mais oportuno lembrar nesse tempo de Advento que as Escrituras, elas devem ser o centro de trabalho, o ponto de partida do trabalho de nossas comunidades. Porque a palavra de Deus para a comunidade é luz, alimento, fonte de água pura, força para a luta contra o mal e o egoísmo. É remédio para curar a dor do pecado, para conduzir ao arrependimento, para levar à confissão da culpa. É conforto na angústia, é paz em meio à guerra, é paz revelando o Cristo ressuscitado que conduz à eternidade. A palavra de Deus quer ser estudada, vivida, testemunhada, porque ela revela que Deus é fiel, que cumpriu a sua promessa de fazer-se ser humano e viver entre nós. Deus renova a sua promessa de presença nesse tempo de Advento. Assim, a palavra de Deus é uma presença constante para fazer a comunidade cantar, para fazer a comunidade agir, para fazer a comunidade viver. Falamos de paz? Desejamos paz uns com os outros? Bom, na igreja nós dizemos que o caminho da paz passa pelas Sagradas Escrituras. O ensinamento das Sagradas Escrituras manteve e continuará mantendo viva a fé cristã pelos séculos dos séculos. O ensinamento das Escrituras fortalece as pessoas para resistir ao mal e dá coragem para aquele que tem fé para combater o mal, a injustiça. A palavra de Deus anima as pessoas para buscar a comunhão,
mesmo em meio às tantas diferenças. O aprendizado da mensagem da palavra de Deus impede que o centro da fé, que é Jesus Cristo, seja substituído por alguma outra coisa. Por um rito, por um comportamento, ou pior, por uma posição radical fundamentalista. A comunidade pede e deve incessantemente renovar a sua fé. Mas só pode renovar a sua fé estudando, ouvindo, praticando a palavra de Deus, sob a pena de prejudicar a paz, a harmonia, a boa convivência entre as pessoas, entre os grupos, entre os povos. Deus quer ser Deus fiel para com todas as expressões da nossa fé, enquanto alimentadas pelo Evangelho e no Evangelho de Jesus Cristo, e fundamentados nesse Evangelho. Isso tanto para as pessoas que valorizam as práticas tradicionais de sua fé, quanto para as que apreciam as inovações. No que diz respeito ao culto, à missa, no entanto, é importante que a comunidade consiga se identificar com o culto, com a missa, sentir-se em casa na forma e no jeito que ele é celebrado. Fidelidade confessional também é importante no culto e na prática da fé, porque isso vai assegurar e fazer crescer uma visão da unidade da igreja. Sabe, nós vivemos tempos de pluralidade religiosa. E nos desafios da pluralidade religiosa, é importante que os cristãos tenham em sua igreja, em sua comunidade, uma referência, uma presença norteadora, como ajuda para se manterem fiéis a Jesus Cristo, conforme ensina o Evangelho e conforme o entendimento de sua igreja. É bom lembrar, no entanto, que não é o esforço da comunidade que, em última instância, produz a paz. O apóstolo Paulo diz em termos muito claros: o cuidado esmerado em favor da paz é importante. Fortalece a esperança, dá coragem para o testemunho da fé, faz crescer a fidelidade do discípulo de Jesus. Mas, sem Deus, tudo isso é em vão. O apóstolo Paulo deseja que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Romanos 15, 5. E eu acrescento: que reine a paz, a harmonia, o entendimento entre as pessoas perdoadas e aceitas por Jesus Cristo. E que lá onde esses preciosos dons foram e serão concedidos pelo Senhor, sirvam a sua finalidade última, que é a de louvar e glorificar a Deus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos aos nossos avisos. Hoje à tarde temos reunião do grupo da UASE aqui de Rio das Antas, às 14 horas. E à noite temos o grupo de Advento lá do Retiro Saudoso. Amanhã à noite tem grupo de Advento em Fraiburgo. Sexta-feira à noite tem grupo de Advento aqui na cidade de Rio das Antas. Sábado, dia 5, às 15 horas tem culto em Novo São Paulo, às 19h30 tem culto em Fraiburgo. Domingo pela manhã, o culto aqui de Rio das Antas fica transferido para Videira, porque temos a instalação da pastora Francine lá em Videira. Dia 13 tem almoço de Advento aqui na comunidade de Rio das Antas. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com as bênçãos de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê toda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.